trazem Bíblia para a igreja? Amém? Eu sei que existe hoje muitos aparatos, existe a Bíblia no celular, no smartphone, no telão. Tudo isso é válido, não há nada de errado. Mas eu sou daquele que gosto de estar com a Bíblia física na mão, no braço. E nós vamos aqui falar um pouco sobre uma das coisas importantíssimas da nossa fé cristã, que é o nosso despertamento. A gente fala muito em avivamento, muitos falam em avivamento, eu creio em avivamento, prego avivamento, mas eu também não creio que haverá avivamento se antes não houver despertamento espiritual. Porque avivamento é algo coletivo, conjunto, é massa. Despertamento tem a ver com o indivíduo, um ser singular, uma subjetividade. Só acontece avivamento porque houve despertamento espiritual. E eu não vejo, neste momento da história da igreja de Jesus, que tem a ver com a minha vida, que tem a ver com a sua vida, que tem a ver com o nosso chamado. Não há nada tão importante hoje para as nossas vidas do que nós entendemos que há uma necessidade de haver um despertamento espiritual entre nós. Despertamento esse que nos leva de volta aos braços do Pai, na qual há o verdadeiro descanso. Despertamento esse que não faz apenas eu dar pulos e bater palmas, mas que leve a minha consciência a ser uma consciência cativa ao senhorio de Cristo, em compromisso, em obediência, em servidão àquele a quem chamo de Senhor e Rei. Esse texto vai falar um pouco sobre isso, então eu queria de vocês pelo menos duas coisas: total atenção à palavra de Deus, e segunda coisa, paciência. Porque é um texto longo, eu não vou ler tudo, porque seria o capítulo 22 e 23. Então nós vamos saltear alguns aqui. Capítulo 22, versículo 3. No 18º ano, segundo Reis, no 18º ano do seu reinado, o rei Josias, rei de Judá, queridos, de Judá, rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Messulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que encontre o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que o dei nas mãos dos que dirigem a obra, e tenha seu cargo a casa do Senhor, para que paguem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. Versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio até o rei e lhe deu relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e tem a seu cargo a casa do Senhor. E relatou mais o escrivão Safã ao rei dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Versículo 11. E tendo o rei Josias ouvido as palavras do livro da lei, ele rasgou as suas vestes. Versículo 19. Porquanto o teu coração se enterneceu, isso em relação a Josias, o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Capítulo 23, versículo 1.
Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrada na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Hilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o postigo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém. Versículo 5: também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e de Jerusalém. Versículo 6: também tirou da casa do Senhor o poste ídolo que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual queimou e reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Versículo 7: também derribou as casas de prostituição cultural. E o versículo 15: também o altar que estava em Betel, o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel. Esse altar, junto com o alto, o rei derribou, destruiu o alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste ídolo. Versículo 21: deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, e nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Versículo 24: aboliu também Josias os médios, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei. Versículo 25: antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Amém? Que história, queridos? Que história desse homem aqui chamado Josias. É um estudo, mas ao mesmo tempo não deixa de ser algo que tem a ver com a nossa vida, com a nossa realidade, com o corpo de Cristo. Josias, aqui a palavra do Senhor diz que ele viveu num tempo de extrema ignorância espiritual. Deus já as maravilhas de Jeová, as maravilhas do Senhor, as maravilhas de Deus já eram notórias, já eram contadas. A tribo de Israel já havia sido dividida. O povo conhecia, de fato, pelo menos já ouvi falar sobre os feitos grandiosos de Deus, do Senhor. Mas a despeito disso, o tempo era de extrema ignorância espiritual. Apesar de o nome do Senhor ser conhecido, havia uma extrema ignorância. Quem era Josias? Neto de Manassés. Quem era Manassés? Aquele a quem Deus teve que confrontá-lo porque ele queimava os próprios filhos ao ídolo Moloque. Então veja que é um tempo de profunda ignorância espiritual. Podemos destacar aqui 4 hábitos, 4 maneiras da vida deste povo ali, que a gente pode trazer para a nossa existência também, para o nosso dia a dia, para o nosso tempo. Os hábitos pagãos haviam se infiltrado na vida do povo. Repita comigo: naquele tempo, os hábitos pagãos haviam se infiltrado no meio do
povo. Olha que coisa perigosa. O povo estava recebendo as ingerências, as influências pagãs nos cultos. Aquilo que era para ser extremamente dedicado ao Senhor, oferecido ao Senhor, em sacrifício, em culto, em adoração, em entrega, em devoção, em verdade, não existia mais. Porque elementos pagãos haviam se infiltrado no meio do culto. Nada pior do que isso. Elementos paganizados que não tinham nada a ver com Deus, com o povo de Deus, com a santidade de Deus, imersas no culto, afetando comportamentos, afetando maneira de viver. Semelhantemente, como tem havido entre nós esses dias, parece que as pessoas, a despeito de saberem a respeito de Deus, mas vão perdendo o sentido dos absolutos, perdendo o conhecimento da vontade, do mandamento de Deus, porque vamos promiscuindo a nossa consciência, vamos promiscuindo as nossas relações morais e vamos promiscuindo o nosso compromisso com o senhorio de Cristo sobre nós, nos deixando envolver por coisas que são expressões mundanas e que se encharcaram na vida da igreja. Isso mata a fé, isso mata o amor, isso mata a nossa consciência, a nossa essência. Seja um pouco prático, Fábio. É como eu vi quando uma jovem adolescente, pregadora, que diz que está pregando de uma limusine, andando para lá e dizendo Jesus te ama de limusine. Essa mesma pessoa sai da limusine, uma massa de pessoas querendo tirar foto, querendo autógrafo. Eu fico pensando, meu Deus, onde Deus está você? Será que não tem paganismo nisso? Será que não tem honra para o nome de Jesus no meio disso? Você é uma glória pessoal, humana, carnal, porque a nossa carne demanda atenção, a nossa carne demanda glória. Ora, aquilo que Satanás propôs para Jesus, se prostrar por terra me adorares, é uma coisa que está no cerne do ser humano caído, da velha natureza. Me adore, eu quero chamar atenção, eu quero coisa para mim, eu quero ser o alvo. E o Evangelho aponta tudo para Cristo. A nova natureza vai nos impulsionar para adorarmos o Senhor, para nos rendermos a Ele e tudo ser convertido para a glória do nome. Sabe por que Lúcifer, ele caiu e se tornou Satanás? É porque ele não conseguiu fazer com que a glória que foi levada a ele, direcionada a ele não conseguiu trabalhar isso convergindo para Deus. Ele acumulou para si, ele virou Satanás. Enfim, outra maneira de se viver nesse tempo, o sacerdócio estava sendo desenvolvido por profissão. Repita comigo, nesse tempo, o sacerdócio estava sendo desenvolvido por profissão. Isto é, o sacerdote se considerava um profissional, mas o povo via o sacerdote como profissional também, pago para tal. Era uma função paga. Estou ali para passar o cartão, estou ali para marcar a presença, estou ali só para tocar, só para cantar, só para ministrar, com hora marcada e nada mais que isso. Era o sacerdócio daquela época. Era muita técnica. E eu acho que a gente precisa equilibrar isso, técnica e unção. Aquele que ministra com unção, ele sabe tocar bem. Aquele que toca bem, toca com unção. Não havia isso nessa época. Terceira coisa, havia apenas a conservação histórica da religião. Repita comigo, nesse tempo havia apenas a conservação histórica da religião. É o que diz lá no versículo 4 e 7, porque diz o que? O templo do Senhor está lá, o templo está lá, o sacerdote está lá, mas eles estavam preocupados com o quê? Com os reparos, com as fissuras, com a pintura,
com a construção apenas, vamos tirar apenas essa poeira daqui. Alguma coisa tinha que ser feita no templo, com a administração financeira, com a tesouraria, com a conservação histórica, com o monumento, com aquele material, com o templo de Deus, sem que houvesse no coração deles uma correspondência com Deus vivo e eterno, não encarnando, não absorvendo os mandamentos do Senhor. Está descrito aqui também, nesse contexto. Não havia quebrantamento, disposição de viver isso. E o quarto e última maneira de entender aqui, o contexto aqui, havia o desconhecimento da palavra do Senhor. E esse para mim é o mais trágico, fazendo esse estudo aqui. Havia o desconhecimento da palavra do Senhor. O verso 8 a 10 diz isso, que a lei de Deus chegou a ser perdida durante aquele tempo. Ninguém conhecia a palavra, ninguém estudava a palavra, ninguém lia a palavra, não se preocupava com ela. A palavra não servia de referencial comportamental para nenhuma das coisas que eles faziam. A palavra era alguma coisa que servia para ser engavetada, para ser guardada, para ser ali presa. Ninguém tinha uma relação íntima, cotidiana, verdadeira. A palavra era um livro apenas sagrado, mas não era algo para ser degustado, não era um alimento espiritual. A palavra, a lei de Deus estava perdida e não havia conhecimento dela. Isso é muito sério no nosso tempo. Não precisa me responder, mas eu te perguntar: qual é o significado da eficácia do sangue de Cristo? Você vai saber me responder. O que é expiação? O que foi o holocausto? Como é feito o perdão de pecados? A sensação é que o livro da lei está perdido, irmãos. Que nós temos a Bíblia, mas nós não estamos com a palavra. Que a Bíblia é um livro que a gente carrega em algum lugar fora do corpo. Mas, irmãos, entendam que a palavra tem que ser guardada no nosso coração. Aí eu volto para a meninazinha que disse recentemente no podcast, e eu estou orando para que ela cresça, amadureça, se torne uma pregadora de verdade. E ela disse: sabe por quê? Eu não posto nas minhas redes coisas bíblicas, porque não dá visualização. Escuta, Vitória, por que você não posta nada bíblico nas suas redes sociais? É porque não dá visualização. A minha assessoria disse, e já fez isso, tentou, e ali não dá visualização, é pequena, mas o outro conteúdo, coach, é o meu público, aí é lá em cima a visualização, então não dá visualização. Eu penso, a lei de Deus está perdida, está engavetada. E aqui a gente se surpreende com a inexistência da Torá, do livro da lei, dos mandamentos do Senhor. Não só a palavra de Deus estava perdida no sentido de estar engavetada, como também no sentido de que não era conhecida. Você, querido, você, querida, conhece a palavra do Senhor? Você a lê? Você a conhece? A sensação é que a exposição da palavra de Deus está rara no nosso meio. Mas esse estudo aqui é para a gente aprender a voltar para ela, para a palavra, a consumi-la, a gente a ruminá-la. Nós somos ovelhas, né? A palavra do Senhor nos considera como ovelhas. Ovelhas são os animais que ruminam. O que é ruminam? Eles comem aquele pasto, degustam e engordam. Daqui a pouco eles fazem voltar de novo para a boca, aquela coisa, e começa a mastigar de novo. Nós somos ruminantes. A gente come a palavra, ela desce, mas ela precisa voltar para a gente mastigá-la de novo. Sempre. Porque após Josias ter ouvido a palavra de Deus, porque eles encontram a palavra, você tem que ler isso aqui depois no seu secreto. Eu vou fazer aqui aquele resumão, tá? Eles encontram a lei, eles leem a lei,
Quando Josias ouve a palavra de Deus, os absolutos de Deus, os mandamentos de Deus, diz o texto que Josias se converteu de todo o coração ao Senhor. Foi uma coisa assim, instantânea, pá, um impacto da palavra de Deus que gerou um despertamento espiritual na vida dele, de Josias. Ele se converteu, um avivamento que a palavra produziu foi tão profundo que diz exatamente aqui, que nunca ninguém tinha se convertido ao Senhor como ele, e nem depois houve uma conversão ao Senhor, como foi a conversão de Josias, de tão profundo, de tão impactante, que penetrou as entranhas dele. Ele entendeu o que era assumir compromisso. Ele entendeu o que era assumir o compromisso com a obediência, com os mandamentos da palavra de Deus. Porque o verso 25 do capítulo 23 fala: ele se converteu com todo o seu coração, com toda a sua sinceridade, com toda a sua alma, com toda a sua sensibilidade, e diz que ele chorou o que tinha que chorar diante de Deus, abrindo a sua boca, o seu coração, abrindo a sua alma, deixou de sensibilizar-se, sensibilizou o que precisava ser sensibilizado, deixou que a palavra mexesse na mente, no coração, nos sentimentos. Toma, Senhor, a direção da minha vida, porque até antes eu não conhecia a tua lei, não conhecia a tua palavra, mas ela se chegou a mim com revelação, me despertou, e agora me converto a ti, e agora estou com a força do compromisso, com a disposição de gastar-me para ti, de gastar-me para a tua obra, de gastar-me para o teu reino. Eis que estou aqui com o coração quebrantado, contrito, humilhado, me converto a ti, e por causa disso, Senhor, eu quero ser um novo homem. Isso só foi possível porque o Espírito Santo foi quem propiciou isso ao coração dele. Amém. E essa conversão da palavra no coração do homem não é apenas a conversão da morte para a vida, das trevas para a luz, do inferno para o céu, da perdição para a salvação. É uma conversão diuturnamente, diariamente, conversão que acontece sempre. Eu, Fábio, estou em processo de conversão todo dia, toda hora, todo momento. Eu preciso dessa palavra que me desperta, que gera impacto, que traz consciência, que expande minha mente, que traz luz, que tira trevas do meu coração, que limpa meu ser. É um despertamento, é um avivamento que acontece todo dia. Feche seus olhos nesse momento, repita comigo: Senhor, volta a minha alma para ti, toda a minha alma. Eu quero encontrar a ti, a verdadeira fonte. Em ti eu encontro a fonte verdadeira. Eu regresso para a tua palavra com toda a avidez. Eu me curvo em oração diante de ti. Tu és o oxigênio da minha alma. Eu me volto para ti, não como algo obrigatório, sem nenhum mecanismo religioso, Senhor. Em nome de Jesus. Aí a gente vai entrar aqui para alguns sinais, umas marcas indeléveis, inquestionáveis de um despertamento da igreja. A igreja precisa de um despertamento. A nossa igreja, eu, você, nós, o Adesol, as igrejas de Jesus espalhadas, precisam de despertamento. Pois é, é a partir desse texto que nós vamos ver sinais do verdadeiro despertamento, verdadeiro avivamento pessoal. Que é o que? Arrependimento, conversão. Aí eu vou pedir para você repetir de novo. Repita comigo. Um sinal do verdadeiro despertamento é o arrependimento e a conversão. É o versículo 11 e 13 do capítulo 22. Ele ouve sobre a lei de Deus, sobre a alienação do povo, como eles aqui estavam vivendo longe dos mandamentos de Deus, e diz a Bíblia que naquele momento ele
rasga as suas vestes. Ele rasga toda ela, dilacera as suas vestes. Ele bate no peito com profundo arrependimento pelo fato de que ele sabia que estava alienado de Deus, da vontade de Deus, dos caminhos de Deus, e aquilo atingiu de uma maneira imediata, o alcançou. E o verso 19 diz exatamente que, até a profetisa que diz: olha, o teu coração, Josias, te enterneceu. Enternecimento. Tu te humilhaste perante o Senhor, tu te rasgaste diante dele e tu choraste diante de Deus. É um sinal vivo, uma marca presente naquele que de fato tem um encontro radical com ele. Ele se rasga, ele se enternece, ele se humilha, ele chora. Está faltando isso no nosso meio, de gente verdadeiramente rasga não só as suas vestes, né? Isso não é mais o nosso costume. A gente rasga os nossos corações, gente. A gente se humilha dizendo: Pai, eu acho que sou uma grande coisa. Que nada, Senhor. Eu sou pequeno diante da tua glória. Se humilhando é se enternecer e dizer: eu creio nisso, Senhor. É admitir. Então, arrependimento é o reconhecimento de que estamos errados. E a igreja precisa se arrepender. Contrição é a tristeza pelo nosso erro. É quando eu me encho de uma tristeza que não é aquela tristeza para a morte, mas uma tristeza para a salvação. Puxa vida, como eu estava errado, como eu estava equivocado, negligenciando. Essa é a capacidade de nos enternecermos, de nos deixarmos sensibilizar, de ouvirmos alguma coisa que nos sacuda, que mexa com a gente, que nos tire do nosso sono, da nossa obesidade espiritual, só se alimentando, só querendo. Deus faz, Deus opera, Deus realiza. E chega o momento de Deus dizer para a gente: não, filho, agora é o momento de você levantar, de você fazer, de você agir, de você operar. Porque isso muda drasticamente a nossa vida. Então é algo que acontece com uma capacidade de nos arrependermos, de nos deixarmos constranger pelo Espírito Santo. Mateus 3,8: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzir frutos dignos de arrependimento. Qual é a marca da igreja? Um povo arrependido. Atos 26:20: mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, aos gentios, que se arrependessem, se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Cadê as nossas canções que falam sobre frutos dignos de arrependimento? Será que temos que cantar apenas canções que falam de eu alcançar alguma coisa, de eu fazer alguma coisa, das bênçãos me alcançarem? Que não tem nada de errado nisso também, mas a gente dá ênfase para isso. E a palavra de Deus está dizendo: ei, Marcos 1,15: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Aí alguém pode dizer: mas pastor Fábio, que pecados são esses que você está dizendo para eu me arrepender? Afinal de contas, não estamos dentro de um prostíbulo. Aqui não é uma comunidade de adúlteros. Esperamos que não. Não somos um prostíbulo, não somos um ambiente de adultério, de prostituição. Mas tantas vezes nós estamos vivendo o pecado da omissão, o pecado de saber o que deve ser feito e a gente não faz. Sabe, o pecado da negligência, o pecado da amargura guardada, da inveja adoecida, o pecado da indolência, da preguiça espiritual, o pecado de não guardar o nosso pé quando estamos entrando neste lugar, o pecado de não nos deixarmos mais estremecer diante de Deus, como se Deus fosse um ídolo qualquer, como se eu pudesse me portar diante dele de qualquer maneira, de qualquer forma, sem reverência, sem constrangimento, sem enternecimento,
sem conversão, sem aquelas coisas profundas que vêm da nossa alma, quando a gente se encontra de fato com Ele, sem arrependimento, sem contrição, sem verdades, é porque a gente tem a língua ferida, é porque a gente precisa entender que sempre quando Deus fala com o pecador, eu tenho que ser o primeiro a ouvir, para que eu nunca jamais queira me apresentar diante dele como alguém qualificado para isso. Eu só sou qualificado por causa do sangue de Jesus, e nunca por mim mesmo. Por isso, arrependam-se dos seus pecados. E como Deus gosta de uma comunidade que se arrepende, e aí Ele derrama o seu Espírito e a sua graça. Segunda coisa, lá no capítulo 23, de 1 a 3, é o compromisso com a proclamação e a obediência. Repita comigo, outra marca de uma igreja que desperta no Espírito: compromisso com a proclamação e a obediência. Eita, palavra que é gostoso a gente ouvir, mas que tantas vezes a gente luta para não vivê-la. Obediência, eu obedecer o meu pastor, obedecer a liderança. Quem manda na minha vida sou eu. Diz a Bíblia que Josias, quando soube a primeira coisa, soube da lei, a primeira coisa que ele fez foi compartilhar. A primeira coisa, ele compartilhou. Ele sabia que a palavra de Deus era uma coisa exclusiva para ele. É bom demais para ser guardada só para mim. Eu preciso compartilhar. É o compromisso que eu tenho de ser de Jesus, a gente compartilhar a palavra. É o compromisso, a obediência de ser arauto dele, de falar a palavra dele. Mas pastor, eu não sei pregar. Não estou falando de pregar, querido. A vida cristã, a pregação, isso aqui que eu estou fazendo aqui agora, isso aqui é 5% do que a gente tem que viver enquanto cristão. Não estou falando de você pregar dessa maneira, eu estou falando de você falar de uma experiência de amor, que as pessoas vejam, você é uma carta viva. Se não me engano é Pedro que fala isso, me corrija se eu estiver errado. Nós somos uma carta ao qual os gentios leem, carta leem, então eles têm que ver você como algo que lê Deus em você, Jesus em você, Cristo em você, uma carta viva. Quando ele sentiu essa verdade, que a palavra era uma realidade, ele reuniu quem? Os líderes, está lá, os sacerdotes, os profetas, os anciãos. Ele reuniu o povo, com todos eles. Ele diz: agora eu vou compartilhar. Conhecimento da palavra implica em pregação, e não só nisso, mas em obediência à palavra do Senhor. Em obediência à palavra do Senhor. Repita comigo: Senhor, dispõe o meu coração, inclina a minha alma para fazer tudo quanto na tua palavra está escrito, em nome de Jesus. 1 Pedro 1,14: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Filhos da obediência. Você é filho de quem? Da obediência. Que a obediência é um dos nossos certos. Filemão 1,21: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou te pedindo. Romanos 16,19: pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. A vossa obediência é conhecida de todos. Em 1 Pedro 1,22: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Obediência. O Evangelho
é para ser crido, mas também é para ser obedecido. Mas como é que eu obedeço, pastor? A gente só obedece quando a gente tem de fato o senhorio de Cristo sobre nós. Quando eu olho para a palavra, para a Escritura, como humanamente, carnalmente, eu não consigo vivê-la, como é que eu vou amar o meu inimigo? Como é que eu vou jejuar? Como é que eu vou crucificar o meu eu? É impossível. Mas quando Cristo é Senhor sobre minha vida, Senhor sobre sua vida, a força de você viver isso não é mais sua. Ela vem do Senhor, te capacitando a viver e experimentar essa realidade espiritual. Vem do Senhor. É Ele que capacita. Outra coisa que aconteceu, repúdio às abominações, capítulo 23, versículo 4 e 20. Que é um forte, o que diz lá? Deixa eu até ler. 23, 4 e 20. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Uquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal. E o versículo 20 diz assim: e matou, olha que palavra forte, e matou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares e queimou ossos humanos sobre eles, um repúdio às abominações. Era tirar colunas, ele limpou a cidade, ele removeu colunas, tirou poste ídolo de dentro do templo, acabou com a idolatria nos altos. O que Josias fez? Uma limpeza básica, uma limpeza que tem que ser feita na vida de qualquer um que deseja seguir o Senhor. Tirar a abominação, tirar a boca suja, tirar o coração imundo, purificar a mente, é purificar a alma, é purificar o ser, é manifestar na vida a nova natureza, é tirar toda a abominação incrustada em você. Porque quando o Rei Jesus vem habitar em nós, o outro rei que estava em mim, ele tem que sair. Agora é o reinado absoluto de Cristo. Não é mais ídolo, não é mais nenhum altar pagão no meu ser, no meu coração. É uma limpeza interior, é uma limpeza de Deus no meu coração. E eu repudio tudo aquilo que queira tomar o lugar de Cristo na minha vida. E quando o texto fala de algo visível, palpável, as Escrituras do Novo Testamento trazem para o nosso interior. Capítulo 23, 21 e 23 vai mostrar um outro aspecto de despertamento espiritual, que é a participação efetiva na ceia do Senhor. Escuta isso com atenção. Participação efetiva na ceia do Senhor. O que diz o versículo 23? Que eles começaram a levar a Páscoa a sério. A Páscoa esquecida, não mais vivida, não mais praticada. Não era para ser uma coisa que acontecia de vez em quando. E para nós é a mesa do Senhor, é a mesa do Senhor, que é a lembrança da nossa salvação, é a lembrança da nossa expiação, é a lembrança do nosso livramento, é a lembrança da nossa cura, é a lembrança da nossa pacificação com Deus, é a lembrança dos céus abertos para a nossa entrada. Eles levaram a sério a Páscoa. Vamos manifestar, vamos estabelecer, vamos celebrar a Páscoa do Senhor, porque as portas foram abertas para todos aqueles que desejavam sair do Egito. É a libertação do cativeiro. Essa é a Páscoa do Senhor. E eu participo efetivamente da ceia do Senhor. Examine seu homem, né? Assim mesmo, e coma deste pão, beba deste cálice, examine-se, veja se há pecado no teu coração, reflita se existem inimizades contra teu irmão, veja se existe inimizade
e ressentimento na tua alma, se existe veneno na tua boca intrigando pessoas. Porque uma das coisas que Deus domina, meu querido, uma das coisas que Deus mais abomina é essa intriga entre irmãos, que produz divisão, que produz discórdia, que produz ódio, que produz facção. Deus abomina e não suporta. Aí vamos ver então a partir daí como é que a gente se aproxima da mesa do Senhor. Se é com o coração soberbo, ou se a gente vai querer ter uma participação coerente, sincera, quebrantada, buscando uma vida da qual a gente se arrepende sempre diante dele, levando sempre sério a mesa do Senhor, em nome de Jesus. Aonde eu peço perdão aos meus irmãos, aonde eu peço perdão a alguém da minha família, porque a mesa do Senhor a gente tem que examinar assim. O que é importante? Porque Jesus disse lá em João 6,55: a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Por que você está morrendo espiritualmente? É porque você não participa do corpo de Cristo. Se a carne de Jesus é a verdadeira comida, o sangue dele é a verdadeira bebida, eu quero comer, participar, eu quero estar presente. João 6,54: quem comer a minha carne, beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Certeza da vida eterna. É ceia do Senhor, é a Páscoa. Tem a vida eterna. Quem bebe, quem participa, e tem a promessa da vida eterna, da ressurreição. Versículo 51 de João, capítulo 6: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E o versículo 56: quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Veja que Jesus está chamando cada um de nós para uma relação de intimidade. Não é algo que a gente acontece apenas em quinta-feira, domingo, segunda-feira, terça-feira. É algo de proximidade, é compromisso, é verdade. Eu tenho que experimentar, eu tenho que viver, ele tem que se fazer verdade em mim, se enraizar em mim, em nome de Jesus. Estamos finalizando esse estudo já. O capítulo 23, o versículo 24 diz que esse ser que já passou por todo esse processo, ele tem um repúdio pelas obras das trevas. Não quero nada com Satanás, não quero nada com o diabo, eu não quero nada com nenhum deles. Porque o que diz aqui o versículo 24, capítulo 23, versículo 24, diz assim: ser isso, ele, Josias, aboliu médiuns, feiticeiros, ídolos do lar, ídolos de todas as dominações que se viu na terra de Judá e em Jerusalém. Ele aboliu, ele desfez um forte repúdio, um ódio sinceramente cristão. Esse ódio a gente tem que ter mesmo, um ódio tremendo pelas obras das trevas. Uma limpeza geral, tirou a idolatria, tirou do coração do ser humano os dois senhores, ou fica um, porque dois não tem como existir, coexistir. É a centralidade de Cristo no coração humano. Então não tem mediunidade, não tem santinho, não tem livro espírita, não tem simpatia, não tem nada mais. Eu excluo isso, exorcizo isso. Porque o maior interessado nisso é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo quer fazer de mim, quer fazer de você um povo com compromisso com a igreja, com o reino de Deus, com a obra de Deus, que nos desperte, porque somos um povo separado, um povo zeloso por boas obras, exclusivamente dele, um povo que não seja acanhado, introvertido, num gueto, pelo contrário, um povo que tenha vida comunitária, participativa, onde todos estão presentes diante da mesa do Senhor, que ore, que interceda, que busque ao Senhor, que dê tudo de si,
que invista no reino, que se gaste em prol do reino, a qual o Senhor possa dizer: eu conto com meu filho, com a minha filha, para a minha obra, porque eu campo, como Jesus disse, olha para o campo, olha como está branco, para a ceifa, como tudo se branqueia. E eu tenho que estar obcecado pela ideia de fazer Jesus conhecido. Eu tenho que estar obcecado, tomado, possuído pela ideia do reino de Deus em mim, de proclamar o reino, a salvação a todos os povos, de ser agente de Deus. Disso por causa de um despertamento, por causa de uma ação do Espírito no meu ser e no meu coração. Tem que haver, como sempre, todo dia, toda hora, todo instante, senão o fogo vai se apagar, como tem se apagado em muitas vidas e de muitas maneiras. Tem que ser independente do pastor ser bom, do pastor ser mal, do diácono fazer coisas boas ou fazer coisas ruins, do ministério de louvor estar animado ou estar desanimado. Independente destas coisas, eu tenho que ser capaz de conservar a chama acesa no meu coração para a glória de Deus, em nome de Jesus. Se tudo que eu estiver falando aqui não for verdade, não for palavra de Deus, você pode ouvir qualquer outra coisa, mas eu tenho certeza que o que está sendo dito aqui é palavra de Deus para você e para o teu coração. Se comprometa com a glória do Senhor, não desista, não desanime, mesmo que 1000 caiam ao teu lado, 10.000 ao teu direito, persevere, porque Deus não fará você ficar prostrado. Se envolva, porque quem se envolve, desenvolve. Então, despertamento e avivamento é essa alma que depende de Deus, que conhece Deus, por causa de Deus, uma relação íntima com o Espírito Santo. E aí nós somos desafiados a viver isso, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Amém? Feche seus olhos. Mais uma vez, feche seus olhos. Porque cada um de nós, eu e você, somos desafiados a assumir esse comportamento, essa postura. Essa é a palavra de vitória que Deus tem para você hoje. Filho, volte para o compromisso. Volte à obediência. Desperta. Eu já enviei o meu Espírito para você. Que o Espírito Santo sopre sobre a sua vida, sobre o seu coração. Porque hoje não tem gritaria, hoje não tem nada diferente do púlpito. Mas uma obra do Espírito pode estar acontecendo no teu coração. Um despertamento espiritual, onde você vai aprender mais uma vez a amar a igreja, a despeito de todos os defeitos da igreja. Se Jesus a ama, eu também preciso amá-la e me envolver com ela. Isso é um despertamento, uma obra do Espírito que sobra onde Ele quer, que constrange o coração humano. É a gente dizer: Jesus, eu confesso o meu pecado, as minhas abominações diante de Ti, as minhas negligências, mas eu quero Te pedir perdão, porque a Tua palavra me avivou, me despertou, e eu quero Te levar hoje a sério. Eu não quero ser frequentador de cultos e de reuniões. Eu quero ser como Josias, Senhor, que saiu do seu trono, do seu status quo, bateu no peito e disse: nós temos pecado contra Ti. Mas o Senhor viu que, assim como foi com Josias, o Senhor viu que houve sinceridade, sensibilidade, verdade, e o Senhor agiu poderosamente nele. Age em nós também, Senhor. Vence o nosso sono, tira de nós a nossa inércia, o nosso pecado, de tantas vezes não levantarmos cedo, de abrirmos a Bíblia, de lê-la, de consumi-la, porque ela está guardada, perdida dentro da nossa própria casa. Dá-nos, Senhor, a Tua graça de amar a Tua palavra, de
descobrir verdades nela, Senhor, de nos encontrarmos nela, de despertarmos nela, porque o verdadeiro avivamento não está em congresso, está em termos encontros com ela, com a tua palavra. Eu quero aprender a orar de novo, eu quero aprender a interceder, eu quero amar vigílias, eu quero amar dobrar meu joelho diante do Senhor, eu quero voltar o meu coração para Ti, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero dormir, Senhor, pensando em Ti, eu quero acordar tendo o Senhor na minha mente, no meu coração, mesmo que eu não tenha nenhuma vontade de orar, me faça orar, até que eu aprenda a gostar de orar, Senhor. Porque eu quero ser, quando o Senhor voltar, ser aquele a quem o Senhor disse que eu confessarei diante dos anjos e diante do meu Pai que está nos céus. Vamos ficar em pé. Em nome de Jesus. Eu sei que eu posso ter passado um pouco do horário. Não é só hoje, não é toda quinta-feira que isso acontece, do horário. Mas vamos cantar. Eu quero cantar com você uma canção que fala sobre isso, primeiro amor. Se você souber, canta. Se quiser ajoelhar, se quiser levantar os braços, ou ficar em total silêncio. Isso é diante do Senhor. Ele sabe do coração. O que a gente precisa é, o Senhor precisa entender, eu preciso voltar a Ti como foi com Jesus, converter. Desperta, Senhor. Desperta, Senhor. Quero voltar ao início, encontrar contigo, Senhor. Quero rever os conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Regressar ao caminho, voltar a escrever as obras, Senhor. Me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero ao primeiro amor, ao primeiro amor.
Voltamos para a tua palavra, voltamos para o teu propósito, voltamos para o nosso chamado. Desperta a tua igreja, desperta cada um de nós, para que sejamos luz, Senhor, em meio às trevas que existem nesses dias, Pai. Isso pedimos, oramos, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus, pastor Fábio, sempre pensa palavra abençoada, está gravado, né? Em nome de Jesus, quem quiser assistir, depois assista. Em nome de Jesus, se coloquem de pé. A Kelly depois quer falar com os líderes de departamentos que ficou de doar a sexta. Era sábado? Ninguém até agora entregou, né? Manda no grupo lá para despertar o povo lá. E as lideranças, né? Amém. Vamos estar orando a Deus. Domingo, nós não temos culto aqui nesse lugar, né? Domingo será dia 24, né? Isso é virada. Então eu acredito que muitas pessoas dão os seus afazeres, né? Preparando festa, preparando outros, preparam. Quem não está em casa, talvez saia para algum lugar parente. Então, para a gente ficar só 2 ou 3 aqui, fica um pouco difícil, né? O que você acha, pastora Linda? Para dormir? Sim. Eu, particularmente, eu posso até vir aqui orar, né? Mas compromisso nenhum, eu não vou deixar, vai ficar aí aberto, né?